Olá, amigos da Sistec, é um prazer estar com vocês. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade em mais um TJS. Atenção agora para os destaques desta edição. Homem que assassinou a mãe e o padrasto a pauladas é preso ao retornar ao local do crime, em Ipatinga. Crimes contra a liberdade sexual, importunação ou assédio. Os exageros do politicamente correto. Estamos nos transformando em uma sociedade casca de ovo. Confira em meu comentário de hoje na coluna direto da redação. A verdade é que essa moda vem sendo instaurada quase que por decreto por veículos de comunicação e lacradores da internet em geral, que muitas vezes pregam o que não praticam. Ônibus de dupla sertaneja do Vale do Aço envolve-se em acidente no Mato Grosso. E veja também, morre padre Humberto Borelli, um dos ícones do catolicismo em Caratinga região. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Na manhã desta sexta-feira, uma solenidade foi realizada no 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga para a inauguração da Sala dos Veteranos, um local aconchegante e confortável para receber os militares que já cumpriram os seus 30 anos de serviço. O laço desfeito assinalou a abertura de um novo ambiente no 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga. Uma sala equipada com internet, impressora, um sofá aconchegante e confortável e até café. Tudo isso para receber da melhor forma possível os militares que já cumpriram 30 anos de serviço, os veteranos. É um marco para o nosso batalhão quando a gente vai realmente reconhecer, né, a importância do veterano, destinando esse local para ele ter esse espaço, ele ter essa liberdade e de vir aqui ao quartel a qualquer hora e ter um local para que ele resolva os seus problemas, para que ele seja recebido, para que ele possa despachar algum documento, receber algum documento, ou seja, resolver os seus problemas num local adequado e confortável para ele. O 62º Batalhão tem mais de 300 veteranos, sendo militares da região e também vindos de outros locais, pois escolheram residir em Caratinga. Rememoremos o passado na certeza de que nossos heróis veteranos foram cruciais para proporcionar o bom momento em que vivemos. A solenidade de inauguração da Sala dos Veteranos, que aconteceu na manhã desta terça-feira, na sede do 62º Batalhão, contou com a presença de aproximadamente 70 policiais reformados. Além do evento de inauguração, a gente vai aproveitar a oportunidade de destacar, de homenagear, né, os veteranos que fizeram muito pela unidade de 2022 e hoje será um marco. A gente criará em conjunto com os destaques do semestre do batalhão, ou seja, os destaques operacionais, administrativos, os destaques profissionais, nós vamos incluir o veterano também nesse mesmo evento. Hoje vai ser o primeiro dia que vai ser isolado somente os destaques dos veteranos, mas a partir de então, né, a gente vai homenageá-los em conjunto com a nossa tropa, até porque eles contribuem muito com o batalhão. O evento foi prestigiado por várias autoridades, dentre elas o Coronel Sérgio Renato,
um dos responsáveis pela implantação do 62º Batalhão em Caratinga. Então eu estar retornando aqui no batalhão de Caratinga hoje, para mim é uma honra muito grande rever os amigos da imprensa que sempre foram meus parceiros incondicionais aqui em Caratinga. E quando eu venho aqui no batalhão, eu sinto assim, é um sentimento de pertencimento, sabe? É muito gratificante a gente saber que o que nós demos o primeiro passo, que nós conseguimos concluir uma obra com muita dificuldade, com muito apoio da comunidade Caratinga, comunidade excepcional. Então quando eu volto nesse batalhão, que eu pude contribuir um pouco para poder ele estar como está hoje, é muito gratificante. Quando eu entrei na Sentinela ali, já dá um aperto no coração, porque é um sentimento seguinte, é uma coisa que eu contribuí para Caratinga e que nunca mais será esquecido. O evento também teve um delicioso café da manhã. Terminada a solenidade, os veteranos receberam um treinamento. É um treinamento voltado para medidas, procedimentos de autoproteção, tendo em vista aí que o veterano ele continua sendo policial militar, mesmo reformado, mesmo aposentado. O veterano ele não para nunca, né? O policial militar, após aposentado, ele apenas tira farda. Ele continua contribuindo para a sociedade, para a comunidade, para o próprio batalhão. Nós temos muitos veteranos que, mesmo reformados, são muito ativos, contribuem sobremaneira para a nossa comunidade. Notícia publicada pela Agência Brasil informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou nota nesta sexta-feira, 17, em que atesta que as vacinas bivalentes contra a Covid-19, produzidas pela empresa Pfizer, estão dentro do prazo de validade e, portanto, podem ser utilizadas com segurança pela população. No documento, a Anvisa destaca que os imunizantes podem ser usados dentro do prazo de 18 meses, a partir da data de sua fabricação. As vacinas bivalentes da Pfizer oferecem proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Omicron, que é a que causa a maior preocupação no momento. Essas vacinas foram autorizadas para uso como dose de reforço na população a partir de 12 anos. A Anvisa destaca que a imunização continua sendo essencial no combate à Covid-19, especialmente na prevenção de casos graves e mortes. O ônibus da dupla sertaneja Leandro e Romário, nascidos e criados no Vale do Aço, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira em uma rodovia estadual do Mato Grosso. O veículo foi atingido por uma carreta. A carreta atingiu a lateral esquerda frontal do ônibus. Segundo o motorista, que não se feriu, o acidente ocorreu quando ele se desviou de uma árvore que estava caída sobre a pista, indo de encontro ao ônibus que seguia no sentido contrário. O condutor do ônibus ficou preso às ferragens. Com um desencarcerador, bombeiros militares o retiraram dos destroços. Ele foi conduzido para um hospital e está fora de perigo. Um outro ocupante do ônibus também se machucou na batida. Sofreu um trauma no dedo do pé direito e escoriações no joelho esquerdo. Segundo a assessoria de Leandro e Romário, os artistas não se feriram. Eles viajavam com seus músicos e equipe técnica. A dupla tinha show programado para uma cidade do Mato Grosso neste final de semana. Leandro e Romário são de Timóteo, no Vale do Aço, iniciaram carreira em 2011 e atingiram sucesso nacional, fazendo shows por todo o Brasil. E a Polícia Civil de Minas Gerais identificou e localizou em Montes Claros, no norte do estado, um adolescente de 13 anos que pela internet ameaçava provocar um massacre na escola municipal em que estuda naquela cidade. O menino chegou a criar uma página nas redes sociais com o nome de Massacre 0909, dizendo que praticaria o ataque nesta sexta-feira 17. A ameaça levou pânico a pais, professores e alunos da escola. Chamado à delegacia na companhia dos pais, o menor disse que a história não passava de uma brincadeira e que havia feito tudo sozinho. Os pais do garoto disseram que não sabiam das ações dele.
A página anunciando o suposto massacre na escola foi retirada do ar. Veja a seguir: inadimplência. Mais de 6 mil famílias perderam o imóvel neste início de ano no país. Olá, já estamos aí retornando com o nosso TJS. Um número triste e impressionante. Mais de 6.500 famílias perderam seus imóveis só neste início de ano no país. Em Minas foram 1.000 famílias, de acordo com a Associação dos Mutuários do Brasil. O motivo? A dificuldade de manter as parcelas do financiamento em dia. Carla foi surpreendida há alguns dias com uma carta de cobrança avisando que seu imóvel poderia ser leiloado por causa do atraso do pagamento das parcelas de financiamento. Com medo de perder a casa, ela procurou por ajuda para tentar negociar a dívida. A pandemia complicou muito. Aí eu não estava recebendo assim valor assim, muito alto para poder pagar. Estava recebendo muito pouco, aí eu não estava com condições de pagar. Eu comia, bebia ou eu pagava. Minha menina pequena também estava ficando difícil, eu sou sozinha. A inadimplência imobiliária ocorre muitas vezes por desemprego e problemas de saúde. Quando o devedor atrasa mais de 3 meses o pagamento das prestações do imóvel, o banco notifica o proprietário por meio do cartório. O cartório vai até o devedor e notifica, permitindo que em 15 dias ele pague tudo que está em aberto, as parcelas em aberto, e mais as despesas de cartório. Se isso não ocorrer, o banco recolhe o ITBI, passa a propriedade para o nome dele e aí coloca nos leilões. São 2 leilões públicos, o primeiro pelo valor de avaliação e o segundo pelo valor da dívida. O alerta é para que as pessoas tentem negociar os débitos do imóvel o mais rápido possível com os bancos, para evitar o processo de execução. Alguns programas permitem que o proprietário avise quando não conseguir quitar o financiamento, negociando uma nova data para o pagamento e evitando, assim, a perda do bem. Na própria agência onde foi feito o contrato, muitas vezes tem algumas ferramentas que podem ajudar o consumidor. Tanto aquele que está em dia e não vai conseguir pagar, é uma pausa de pagamento. Aqueles que estão atrasados, uma incorporação, que é jogar para o final. Aqueles que têm fundo de garantia podem usar para pagar parcelas em aberto, até 6 parcelas. Ou, depois de tudo isso, se ainda não resolver, ainda tem o Poder Judiciário. Mas deixa como último esteio. Procura o banco tão logo perceba que vai ter problema na frente. Carla está em negociação com o banco. O desejo agora é zerar as dívidas e ser feliz com as crianças no imóvel que sempre sonhou. Eu quero continuar tudo direitinho de novo. Eu não posso perder, nosso Deus, é meu sonho, meu dos meus filhos. E o chamado politicamente correto avança pelo mundo. Não magoar, não ofender e não criticar. Esses parecem ser os mandamentos dessa nova proposta. Mas será que essa postura não acabará nos enfraquecendo? Este é o tema de meu comentário de hoje, na coluna Direto da Redação. É triste, mas temos que admitir. O mundo anda cada vez mais insuportável. Não apenas por causa da violência, não, do egoísmo de muitos e da alienação de tantos outros. Uma outra fonte de desconforto, ao menos para mim, tem sido os exageros do politicamente correto. Hoje em dia, a realidade vem sendo maquiada, amenizada e até reinventada por esse novo tipo de comportamento social importado já há algum tempo, adivinhe, dos Estados Unidos, que veio crescendo e tomando conta do Brasil e do mundo. A verdade é que essa moda vem sendo instaurada quase que por decreto, por veículos de comunicação e lacradores da internet em geral, que muitas vezes pregam o que não praticam.
Querem que nos expressemos sempre de forma a agradar a tudo e a todos. Agora temos que medir as palavras ao fazermos alguma crítica, qualquer que seja ela. Se dissermos algo que a patrulha do politicamente correto não aprove, corremos o risco de sermos cancelados nas redes sociais, xingados, achincalhados e ofendidos. O ódio do bem mandou um abraço aí, hein? Bandido não é mais bandido, é suspeito, mesmo que seja réu confesso. Ao menos assim é tratado pela imprensa em geral, amedrontada pela lei dos direitos humanos. Pobre agora virou excluído. Movimentos ditos sociais não invadem terras, não. Eles as ocupam. Quem furta comida não é mais ladrão, mas vítima da sociedade. Até a ciência anda sendo chutada pela turma que defende essas novas ideias. A própria obesidade, corretamente descrita como um risco à saúde pela medicina, não pode mais ser denunciada como tal. Há quem defenda mesmo a gordice, alegando que há muita gente saudável com quilos e quilos a mais. Tudo para que os cheinhos não sejam magoados. Em um país europeu desses aí, ditos progressistas, o apresentador de um evento levou mais de meia hora apenas para cumprimentar a plateia, por querer saudar cada um dos presentes conforme a possível opção sexual deles. Seria cômico se não fosse ridículo. Magoar, afrontar, menosprezar ou rebaixar o semelhante por qualquer característica que este apresente é feio, inaceitável e desprezível. Eu mesmo, que uso óculos desde os 2 anos de idade, era frequentemente chamado, quando criança, de jacaré de 4 olhos, o que me deixava bem pé da vida. O bullying na escola não é uma coisa bacana, não. Mas é preciso diferenciar uma brincadeira, uma zoação entre amigos, uma provocação bem-humorada, de algo que realmente machuque. Assim, suavizando tudo, relativizando tudo, açucarando tudo, estamos criando uma sociedade casca de ovo que se quebra ao menor baque. Espero que todos tenham entendido. Opa, eu disse todos? Acho que fui contaminado. E foi preso por volta das 9 da noite de ontem o homem que havia matado a pauladas, horas antes, a própria mãe e seu padrasto, no bairro Canaã, em Ipatinga. O assassino, de 27 anos, acabou capturado pela Polícia Militar ao retornar à casa onde havia cometido o atentado. Segundo informado, o autor teria se desentendido com a mãe após, ao que tudo indica, ter sofrido um surto psicótico, já que é portador de esquizofrenia. Ao tentar defender a companheira, o padrasto do agressor também foi agredido a pauladas. A mulher, de 68 anos, morreu na hora e o homem pouco depois no hospital. Após os ataques, o autor fugiu. Ao ser algemado e preso, ele foi ameaçado de linchamento pela população local e respondeu com xingamentos. Já na delegacia, o assassino teria também ameaçado de morte todos os que encontrou pela frente. Segundo informado pela imprensa do Vale do Aço, o agressor se apresentava nas redes sociais com a alcunha de Chernobyl. Em uma de suas postagens, ele teria escrito: "Maldade que se faz rindo, se paga chorando." E veja a seguir, prova de vida. A partir de agora, INSS é que deverá provar que o beneficiário está vivo. O beneficiário do INSS não precisa mais sair de casa para realizar a prova de vida. A partir deste ano, o procedimento passa a ser feito por meio de cruzamento de dados. Com isso, os registros de vacinação, as consultas no SUS e a emissão de documentos podem servir como prova de vida. Para aqueles que já completaram o tempo de trabalho, a ida ao INSS ou ao banco já é rotina.
E em caso de ausência, os contratempos causavam dor de cabeça. Se a gente não for lá, aí a gente tá morta, aí não paga, não tem pagamento, né? A partir deste ano, começa a valer a portaria que transfere a responsabilidade da prova de vida do beneficiário para o INSS, podendo o Instituto consultar a base de dados do governo federal, como, por exemplo, a situação de vacinação contra a gripe ou contra a Covid e também a renovação de documentos, como a carteira de motorista ou de identidade. A medida é um pleito antigo de associações e advogados que defendem os aposentados. Os segurados do INSS, em grande maioria, são idosos, são pessoas que muitas vezes podem ter alguma limitação física. Então, a gente consegue avaliar muito positivamente essas alterações. Isso vai poupar que muitos deles se desloquem. Claro que, se eles quiserem se deslocar, quiserem comparecer numa agência bancária para fazer isso, ok, ainda pode ser feito. Mas isso é algo positivo no sentido de poupar mesmo o deslocamento. Mas é importante ficar atento e utilizar o aplicativo Meu INSS, até mesmo para buscar alternativa caso a prova de vida não seja confirmada após 10 meses do aniversário do beneficiário. Caso essa validação não tenha ocorrido, faça através do site do Meu INSS ou liga também no 135, é uma outra possibilidade, ou até mesmo comparecer em uma agência bancária. Não, eu acho muito bom e evita rolo. Porque é um país do rolo, né? Todo mundo quer levar vantagem, então quanto mais dificultar e a gente ter que documentar, porque quem anda certo não precisa ter receio de nada. Na noite da última quarta-feira, um homem de 40 anos foi preso em Caratinga após passar a mão em uma adolescente de 17 anos dentro de um ônibus. A garota seguia viagem junto com a avó dela de Salvador, na Bahia, para Campinas, em São Paulo. Quando o ônibus passava próximo a Inhapim, a adolescente procurou o motorista e denunciou o autor. Chegando a Caratinga, a polícia militar foi acionada e o importunador preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. A equipe de jornalismo da TV Sistec conversou com um advogado a respeito desses crimes contra a liberdade sexual e que punições podem ser aplicadas em cada caso. Importunação sexual ou assédio. Apesar de terem características e penalidades diferentes, esses atos são considerados criminosos. Ambos são crimes contra a liberdade sexual. A importunação sexual é a prática de atos que tenham como objetivo a satisfação sexual na presença de alguém sem que essa pessoa autorize. E o assédio sexual exige que o criminoso use de uma condição hierárquica superior à da vítima para convencê-la a praticar atos sexuais com ele. Então, o crime de importunação sexual, o artigo 215-A, o exemplo que a gente citou aqui, né, no ônibus, igual ocorreu recentemente aí, ou recentemente também um caso famoso aí no Big Brother Brasil, dessa edição, onde 2 participantes estão sendo supostamente aí, no mínimo eles estão sendo suspeitos de ter cometido esse crime. Deixa claro que a vítima tem que ter se sentido constrangida e tem que denunciar, né? Se a vítima tiver consentido, não há que se falar em crime. A pena ela é de 1 a 5 anos. O crime, então, se for cometido essa importunação sexual contra criança menor de 14 anos ou pessoa incapaz, já remete automaticamente, então, para o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, onde a pena ela varia de 5 a 8 anos. E só confirmando aqui, a pena, de 8 a 15 anos do estupro de vulnerável. E o assédio sexual, né, que normalmente são os crimes aí ocorridos aí no ambiente de trabalho, em escolas, a pena varia de 1 a 2 anos. A denúncia do crime sexual é fundamental e possuir evidências pode ajudar a provar que as acusações são verdadeiras. Já tentar também produzir as provas no sentido de testemunhas, né? Porque normalmente esses crimes, todos esses crimes, infelizmente, são cometidos na clandestinidade. O que é clandestinidade? Geralmente é só a vítima e o autor. Então fica a palavra de um contra o outro. É um crime muito difícil de apurar. Quando a vítima conseguir registrar, filmar, fotografar, através de testemunhas, registro de câmeras internas, circuitos internos, elas vão deixar de ser indícios, né? Meros indícios, vão passar assim a ser provas da prática de crimes e conseguir punir aí, de fato, os verdadeiros autores e culpados. Tanto
Tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas desses tipos de crimes, apesar de, no caso dos homens, isso acontecer em menor quantidade. Mas na maior parte das vezes, os homens não denunciam. Independente da orientação sexual, né, se é homem, se é mulher, ou das nomenclaturas, tanto um quanto o outro pode ser autor. Não só o homem é autor desses crimes, tá? Às vezes ocorre também da mulher ser autora, passar a mão no homem. Infelizmente, os homens não têm a cultura de denunciar, seja lá, né, pelos motivos próprios, mas só esclarecer aqui, tá bom? Que pode ser homem ou mulher, autor ou vítima desses fatos, desses crimes. E morreu nesta sexta-feira em Caratinga, aos 86 anos, o padre Humberto Borelli de Oliveira. Pároco emérito da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, padre Borelli morreu em casa. Ele vinha enfrentando inúmeros problemas de saúde. O sacerdote tinha um jeito diferente de lidar com os fiéis. A alegria e o bom humor eram suas marcas registradas. Tratava a todos com carinho e respeito, tendo sido um dos mais queridos sacerdotes locais. Padre Borelli será velado nesta sexta-feira na igreja que dirigiu por muitos anos, a de Nossa Senhora da Conceição, na Praça Monsenhor Rocha. Antes de seu sepultamento no cemitério de Caratinga, neste sábado, em horário ainda a ser definido, Padre Borelli receberá a despedida do povo de Caratinga, na Catedral de São João Batista, durante missa de corpo presente. A Diocese de Caratinga emitiu nota de pesar pelo falecimento de Padre Borelli. À família enlutada, os sinceros pêsames do Sistema Caratinga de Comunicação.